Uma orquídea só floresce se estiver bem cultivada, com condições de saúde, que não seja cometido por nenhum tipo de praga ou doença. Se uma orquídea não estiver sendo bem tratada, ela poderá até produzir flores, porém serão flores bem fracas. Eu vou falar 8 dicas essenciais para que sua orquídea finalmente comece a florir e tenha boa condição de saúde. Dica 1. A iluminação. A iluminação é um dos principais fatores para que sua orquídea venha se desenvolver de forma favorável. Existem duas possibilidades referente à questão da luminosidade, que seja o excesso ou então a falta. Com a carência de luminosidade, a orquídea não irá conseguir captar energia suficiente para se desenvolver o seu sistema floral. Se for o excesso, o que está ocorrendo? Está ocorrendo a queima dos botões. Então, é necessário que você faça essa observação para ver qual é a necessidade, se é excesso ou falta de luminosidade, porque isso irá impactar diretamente na produção das flores. Existe uma técnica para saber qual é o problema que está ocorrendo em suas orquídeas na questão da luminosidade, se é a falta ou excesso. Por exemplo, se sua orquídea estiver com uma folha com o verde bem escuro, isso indica que está faltando luz solar. Agora, do contrário, se estiver com a folha um pouco amarelenta, isso quer dizer que ela está com excesso de luminosidade. Dica número 2. A adubação. A orquídea necessita de uma grande quantidade de energia para assim vir florir. E a adubação é essencial para que a orquídea esteja bem nutrida e assim conseguir desenvolver as estruturas necessárias que demanda o período de floração. Nesse caso, você tem que saber qual a espécie de orquídea que está sendo cultivada. Se você não tem conhecimento da orquídea que tem em casa, eu fiz um vídeo em nosso canal do qual, por meio de um app, você consegue identificar os nomes das plantas. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. No caso de você fazer uma adubação incorreta, o que vai ocorrer? A retardação ou então a interrupção da floração. Agora, se for um caso muito extremo, a adubação incorreta, como por exemplo o excesso, pode vir a prejudicar a planta de tal forma que a mesma não venha sobreviver. Dica número 3. Uma queda de temperatura. Sim, para que haja o florescimento da orquídea, tem que haver essa queda de temperatura. É necessário que haja uma variação de temperatura de cerca de 5 a 10 graus Celsius. Para resolver essa questão da queda de temperatura, você terá que mudar a sua orquídea de lugar. Mas tenha cuidado, já entramos na outra dica. Não mudar a orquídea de lugar com muita frequência, pois ela necessita de um macroclima favorável a ela. E se você ficar mudando, causará estresse na planta, e isso pode ocorrer a inibição da floração. Não que você não possa fazer a mudança de local, você pode, mas com moderação e também observando sempre como a orquídea está se desenvolvendo no novo local. Caso não venha conseguir se desenvolver, então você deve repensar um novo local para estar colocando a orquídea. Quinta dica: a sua planta é muito nova. Se sua planta for muito nova, ela não irá conseguir florir. A floração só irá ocorrer quando a orquídea finalmente atingir o processo de maturidade sexual, que é onde ela vai produzir as sementes para estar se multiplicando. Esse é um processo que ocorre naturalmente na natureza e também irá ocorrer em sua casa. Isso você dando todas as condições necessárias para que a planta venha se desenvolver. Já a orquídea Vanda, em contrapartida, irá demorar bem mais, cerca de até 5 anos para começar a florir. Mas geralmente quando você compra a orquídea em viveiros, ela já está próxima do processo de floração. Então não vai demorar muito para a sua orquídea florir. Se você possui uma orquídea muito nova, tenha paciência, dê todas as condições necessárias para que a mesma venha conseguir florir. Aqui neste vídeo estou passando informações rápidas e resumidas. Se você quer saber mais a respeito do cultivo de orquídea, eu vou deixar na descrição um link de um e-book para você estar adquirindo. Aí sim, você vai ter todas as informações detalhadas e finalmente irá aprender de como estar cultivando as suas orquídeas. Sétima dica: controle de pragas e doenças. A orquídea sendo acometida por doenças ou pragas, ela não irá conseguir florir. Isso porque a mesma irá preservar todas as suas energias para estar se curando. E esse processo desgasta muita energia e causa bastante estresse. E a orquídea, quando estiver totalmente recuperada, aí sim irá conseguir ter a floração. Uma dica muito importante é a questão da rega. Sim, a sua orquídea necessita de água como qualquer outro ser vivo. Agora você vai ter que ter cuidado para não ter excesso ou carência de água. Vai depender do clima de sua região, da forma de cultivo, do vaso, da planta, do tamanho do vaso, para a questão de quando ou não regar. Uma das melhores formas de saber se sua orquídea necessita ou não de rega é a utilização
de um lápis. Você vai fixar o lápis em cerca de 5 centímetros dentro do vaso. Se quando você retirar estiver úmido, então não necessita de rega. Aí você vai fazer esse mesmo processo no dia seguinte. Aí se tiver seco, aí sim, você vai regar. Outra forma de verificar seria por meio do dedo. Se você colocar o dedo e estiver úmido, não necessita de rega. Agora, se você colocar o dedo e estiver seco, aí sim, você vai ter que regar. E por último, e não menos importante, é a respeito do clima. Sim, você tem que estar atento à questão climática de sua região. Porque tem orquídea que não irá conseguir sobreviver em questões climáticas, por exemplo, aqui no Nordeste, que é muito quente. Ou então na região sul do país, que é um pouco mais frio. Se a mesma tem excesso de calor ou muito frio, isso irá causar estresse na planta e a mesma sofrerá graves consequências e não irá conseguir ter condições favoráveis para se desenvolver. Você tem que observar tudo isso antes mesmo de comprar uma orquídea, saber se ela adapta à sua região ou não. Ou então, você compra orquídea diretamente dos cultivadores da sua cidade. Isso porque a orquídea estará totalmente adaptada ao clima da região e não vai sofrer tanto na adaptação para a sua casa.